Como é Páscoa, hoje vamos falar da Páscoa, né? Então, eu separei um texto que é um texto que eu gosto muito, e ele fala, na verdade, da ressurreição, porque Páscoa é passagem, né? O significado da palavra Páscoa é passagem. E no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida, que foi Jesus crucificado, sendo passado da morte para a vida, né? Renascimento, sim, com certeza. Então, isso é motivo de grande esperança. Grande esperança. Então, mas há um texto que eu gosto muito, eu vou ler já rapidamente o texto, porque ele é um pouquinho longo. Ele conta uma história muito linda. Dois discípulos, depois da ressurreição, tinha havido, na verdade, estava todo mundo ainda pensando que Jesus ainda estava morto. E a crucificação foi terrível, né? Porque quem estava lá em Jerusalém e presenciou aquela coisa deve ter sido horrível mesmo, né? Então, depois disso, quem tinha ouvido a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus, de repente pensaram assim: agora acabou. Tudo aquilo que a gente tinha de esperança acabou. E era mais ou menos o sentimento de dois deles que estavam viajando de uma cidade para outra. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, já ressuscitado, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou: mas você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Jesus disse: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um homem profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção ou a salvação para Israel. Israel estava sob a dominação dos romanos lá. Então eles tinham uma esperança que Jesus fosse libertar Israel dos romanos. E hoje é o terceiro dia, o dia da ressurreição, terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando Jesus, lá desde Moisés e por todos os profetas, explicou aos dois o que estava registrado nas Escrituras a respeito dele. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante.
Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Que história linda, hein? E já foi aparecer em outro lugar, né? Já foi. Já foi. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os que estavam com eles reunidos que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja convosco. Linda essa história, né? Essa é uma das histórias mais lindas que eu gosto de ler na Bíblia, porque ela relata coisas muito preciosas, ela mostra coisas muito preciosas a respeito de Jesus. Na verdade, às vezes a gente, como aqueles dois, estamos caminhando o nosso caminho sozinhos, às vezes entristecidos pelas coisas que aconteceram com a gente mesmo ou com a nossa família, e aí o próprio Jesus se coloca do nosso lado. Mas às vezes, assim como eles, nós não reconhecemos Jesus. E a gente caminha, e eu creio que chega um ponto às vezes que na nossa luta, a gente chega e diz: Jesus, por favor, me ajude. Aí diante desse pedido, ele se revela a nós e a gente percebe a realidade da presença dele conosco. Como eles também não tinham percebido que é Jesus, mas na luta deles, no desânimo que eles estavam tendo, eles finalmente disseram, e Jesus os atende e se revela para eles. Porque Jesus tinha feito como quem ia mais para frente. E eles insistiram que Jesus ficasse com eles. Aí quando Jesus senta-se à mesa com eles e parte o pão, aí eles abrem os olhos e reconhecem que Jesus, que era Jesus. Só que aí Jesus vai para outro lugar, né? Então às vezes a gente pode estar assim, como esses dois, desanimado pelas coisas que aconteceram. Às vezes a gente está entristecido por algumas coisas que acontecem, mas Jesus sempre está conosco. Nós é que não conseguimos vê-lo, mas ele sempre está conosco. Basta que a gente diga: fique conosco, como eles disseram, né? Fique conosco. Se Jesus fosse caminhar com você alguns passos, como ele caminhou com esses dois, sobre o que você conversaria com ele? Tantas coisas que tinha. Quantas coisas, né? Nossa, quantos questionamentos, quantas perguntas. Mas falaria sobre sua família? Isso. Sobre o seu trabalho? Tristeza da vida, né?
Sabe, pastor, desde que eu levanto da cama, eu já venho falando com o Espírito Santo, com Jesus. Vou pro banheiro, saio do meu banho, vou pro meu café, venho pelo meu caminho, venho pelo ônibus, porque Ele é real. Nossa vida é a única coisa real, importante e que pode realmente nos ajudar. Verdade. Porque a gente cuida dos filhos ali presente, mas quem que vai cuidar lá na escola, no trabalho? É Jesus. Se a gente então, não... Eu caminho, eu procuro sempre Jesus para Ele caminhar comigo, sempre estou pedindo. Que bom, que bom. Mas o fato é que às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente meio que está ali envolvido com as coisas, tão envolvido com os problemas, com as atividades, que a gente esquece que Ele está. E o desejo dele é caminhar conosco. A promessa dele foi justamente essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que a ressurreição de Jesus possa mudar as coisas na nossa vida, possa mudar a nossa visão espiritual, possa talvez mudar a nossa falta de fé em algumas coisas, nele mesmo, possa mudar o nosso desânimo, possa mudar de repente a nossa solidão, possa trazer um novo ânimo, uma nova alegria. Amém? É isso por hoje.